comum na agricultura familiar é a execução de algumas outras atividades a fim de melhorar a renda no campo. Um exemplo é aquele agricultor que trabalha com bovinocultura de leite, mas acaba também se especializando na produção de doces e geleias. Pois bem, nós fomos conhecer uma família do interior de Arvoredo, oeste do estado, que acabou migrando da agricultura e produção de grãos para o turismo rural. O local, que antes era uma simples área verde margeando a propriedade, hoje sustenta 3 famílias que vivem da atividade de turismo rural, um setor em franca expansão no sul do país. A ideia de transformar parte do espaço localizado no interior do município de Arvoredo, oeste catarinense, em uma área de camping, começou há quase 3 décadas, numa visão empreendedora da família Piccoli. A gente começou o camping aqui em 93, a gente tinha lá lavoura, né? Roças de milho e porco e vacas de leite. Isso foi até 2008 aí que passou o asfalto. Depois a gente investiu mais aqui no camping, se dedicou mais ao camping. Daí a gente acabou meio que parando com a lavoura, né? Que o camping começou a dar mais movimento aqui. Aí a gente investiu mais algumas coisas, então ficou mais na parte de turismo mesmo. A gente fez mais a chácara lá. A propriedade, que lá no começo contava com algumas churrasqueiras e quiosques em meio às árvores, aos poucos foi sendo melhorada. Novas cabanas foram construídas, piscinas e espaços de convivência também. E tudo transformou-se em um dos pontos mais visitados, principalmente durante a temporada de verão. Um dos pontos favoráveis que fez com que a família mantivesse somente a propriedade e o camping é que os 45 mil metros quadrados da chácara são cercados de recursos naturais, seja pela área de mata ou então o rio Irani com suas piscinas naturais. Como aqui o som alto é proibido, o barulho da água serve de canção para quem quer descansar em meio à natureza. Isso é verdade, muito bom aqui. Primeira vez que venho, é ótimo aqui. Muito bom aí, porque sai um pouco do barulho da cidade, daquele correria, né? E olha que no dia da gravação o movimento era pequeno, porque era meio de semana. Mas aos sábados e domingos, o número de famílias que frequentam o local é grande. A visitação média chega a ser de 4 mil pessoas por mês. Por isso, Luiz, os irmãos e os pais pretendem ampliar o espaço para dar ainda mais conforto aos turistas. As gerações futuras que estão vindo aí, né, a gurizada, os filhos nossos aí, vão tocando aí para investir mais e construir mais algumas coisas, né, sempre melhorando a estrutura. Além do trabalho intenso de toda a família em manter o espaço organizado, uma iniciativa do poder público em parceria com o Sebrae e famílias do interior de Arvoredo pretende fortalecer ainda mais o setor do turismo rural no município. O projeto está em andamento e deve ser implementado em breve. A maioria das famílias tem outras atividades, mas a gente percebe que o nosso município, a nossa região como um todo, ela é muito privilegiada com recursos naturais e isso pode também ser aproveitado em relação ao turismo. De acordo com a prefeita do município, ao fortalecer o turismo, contando com a ajuda da natureza e preservando ela e os costumes do povo, automaticamente a agricultura familiar será beneficiada. O turismo rural ele vem, claro, para também somar economicamente, fazer com que essas famílias tenham mais uma possibilidade de renda. Por exemplo, o projeto está pensando um roteiro de compras rurais, onde as pessoas que têm a sua vontade de entrar em contato com a natureza, ou de estar mais próximo, né, até de ver como que as coisas são produzidas, plantadas, elas poderão então ter acesso, através desse trabalho todo que está sendo organizado, elas vão ter acesso a um folder onde dentro do município vai estar a localização de todos os produtos que vão estar disponíveis para que essas pessoas possam estar adquirindo. Além, é claro, de fazer as compras, elas vão poder estar entrando em contato com ambientes como esse. E hoje nós temos mais um quadro Sabor da Terra, com mais uma receita especial preparada para você. Olá, amigos do Rick Rural! Hoje nós vamos ensinar uma torta deliciosa para a sua sobremesa do fim de semana.
Quem vai nos ajudar nessa missão é a doceira Francine Mainardi e ela vai ensinar a fazer a torta Tentação de Morango. Francine, quais são os recheios dessa torta? Essa torta ela vai com 2 recheios, tá? Além da cobertura de morango. Vai geleia de morango e creme belga. Se você quer aprender, papel e caneta na mão, que a gente já vai começar o passo a passo. Para fazer a geleia de morango, você vai precisar de uma caixinha de morango, 150 gramas de açúcar. No preparo da massa vão 3 xícaras de trigo, 2 ovos, 3 colheres de açúcar, 150 gramas de margarina ou manteiga sem sal, uma pitada de sal. Para fazer o creme belga, você vai precisar de 2 caixinhas de leite condensado, a mesma medida de leite, 2 gemas, 3 colheres de amido de milho, 150 gramas de chocolate branco e morangos para decorar. E para a gente começar esse passo a passo, dona Francine, primeiro pela massa? Vamos começar pela massa. Então é o trigo. O trigo, o açúcar. Esse aqui, né? Isso. Essa medida. Uma pitada de sal. Tá aqui. E os... Não, caiu a pitada de sal. Pronto. Isso. Agora a gente mistura. Primeiro secos que a gente diz, né? Primeiro secos, mistura bem. O trigo já peneirado. Ah, certo. Esse você já peneirou. Isso, já está peneiradinho. Agora a gente vai colocar os ovos com clara e gema. Vamos colocar o leite e a manteiga sem sal. Sem sal, porque você já colocou a pitadinha, né? Então daí não precisa. Isso. Se a manteiga tiver sal, não precisa pitada. da pitada de sal. Certo. Exatamente. A gente vai mexer delicadamente. Com a mão mesmo? Com a mão mesmo. Não pode mexer muito por causa do glúten, porque a gente quer uma torta crocante. Certo. Ela vai ficar bem grudenta, porque ela tem que ficar mais molinha, ela não pode ficar muito dura. Tá? Ela vai ficar estilo uma massa podre, uma massa de empadão, só que doce. Agora vamos começar a montar. Não precisa untar a forma, uma superfície fina de massa e espalhando aos poucos. Depois da massa toda espalhada na forma, a gente tem que furar a massa. A gente vai encher de pontinhos toda ela furada, para ela não perder a crocância da massa, tá? Toda ela furada. Agora, massa pronta, vai pro forno, Fran? Não, agora nós vamos colocar ela 30 minutos no freezer. Por quê? No freezer depois do Ela forno? tem que ficar totalmente congelada, porque daí ela dá o choque térmico do forno já pré-aquecido a 220 graus, tá? E daí ela vai ficar bem crocante a massa, não vai ter perigo dela cair, depois desandar, porque ela vai ficar lá bem durinha, inteirinha e crocante. Olha só, uma dica bem importante. Após os 30 minutos, então, a gente vai colocar ela no forno, potência 220. E o segundo passo da nossa receita é fazer a geleia de morango? A geleia de morango, isso mesmo. Aonde vai o açúcar e os morangos já lavados e picados. Só isso mesmo, né? Só isso mesmo. Então agora a gente vai cozinhar o morango em fogo baixo, sempre mexendo para não queimar o açúcar. O próprio morango com o açúcar, com a temperatura do fogo, ele vai soltando a água, então não precisa colocar água, tá? É só o açúcar e o morango. Olha só, a nossa geleia, ou melhor, a geleia de morango da Fran já ficou pronta, né? Reduz bastante, Reduz né, bastante, Fran? isso. Então, essa receita aqui é para uma torta um pouco menor, né? Isso, é uma torta que é só o fundo que ela vai tampar, né? Se vai fazer uma forma maior, então tem que se preparar para pelo menos dobrar a receita. Isso mesmo. Geleia pronta, agora vai ficar aqui esfriando. Vamos pro creme belga? Vamos para o creme belga. Então a gente coloca o leite, amido de milho. Eu gosto de usar o amido junto, não colocar, tem umas pessoas que gostam de usar depois, eu gosto de colocar tudo Colocar junto para já engrossar. Isso. A gema do ovo. E o leite condensado. E o leite condensado. Então a gente vai estar mexendo
sem parar até que dê uma consistência bem firme. Depois de o creme já estar firme, a gente vai colocar o chocolate branco no creme, ainda quente. Se precisar voltar para a panela para dissolver totalmente o chocolate, pode voltar para a panela, mas sempre mexendo. Fran, agora chegou o momento de só montar, né? Só Tudo montar. pronto. Isso. Primeiro é a geleia de morango. A geleia de morango. Isso. É uma camada fininha de geleia de morango. A gente vai botando aos poucos. Ainda ficam os pedacinhos do morango, Fica os pedaços de morango. Então agora, depois da geleia de morango já colocada, a gente vai colocar o creme belga já frio. Vocês podem ver que a consistência do creme belga é bem dura, tá? E é assim que tem que ficar mesmo. É assim que ele tem que ficar. Agora, pra gente terminar, a gente vai finalizar com os morangos, alguns inteiros, alguns já pela metade, picados, tá? Só dando uma espalhada e vamos tampar a torta inteira. A nossa torta está pronta. A primeira fatia aqui é minha, né? Com certeza. Gente, uma excelente dica, uma excelente sugestão para você fazer aí na sua casa, para aproveitar o final de semana com a sua família, com os seus amigos. É uma combinação bem saborosa, né, Francine? De doce com o azedinho do morango, né? Isso. Vale a pena você fazer aí na sua casa, porque fica muito gostosa. Gente, um beijo para vocês do Rick Rural e até a próxima, Até né, Fran? a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim nós encerramos mais um Rick Rural. Lembrando que se você quiser ver as matérias que nós mostramos nesse programa ou em outras edições, é muito fácil. Basta você acessar o site www.rickmais.com.br. Lá vai encontrar o link com toda a programação da RIC TV em Santa Catarina. E se tiver sugestões sobre matérias que gostaria de ver aqui, mande um e-mail para o rickrural@ricsc.com.br. Um bom final de semana a todos, um ótimo domingo. E aí me esquecendo, tô saindo de férias, mas o Rick Rural continua. Bom final de semana e até mais.